CEIVAP, né, mas atuando diretamente no CEIVAP, né, que é onde eu atuo diretamente na gerência do CEIVAP. Pode passar. Gente, eu vou passar bem rápido, né, essa é a nossa bacia do Paraíba do Sul, e eu vou falar só um pouco da escala, né, a gente está falando aqui de uma bacia de 184 municípios. Então, a dificuldade que a gente tem também, como entidade delegatária, de chegar em 184 municípios espalhados ao longo da bacia, pensando que a gente está aí sediado em Resende. Pode passar. Aqui falando um pouco da questão do comitê, né, do CEIVAP. Aqui, só para a gente entender um pouco, a prefeitura tem um papel muito importante como membro do comitê. Então, além da questão do papel da prefeitura como tomador de recursos, a gente tem esse papel fundamental que é como membro, representante dentro do poder público no nosso comitê. Então, é a importância dessa participação ativa das prefeituras dentro das instâncias do comitê. A gente vê muitos participantes na plenária, mas nem tanto, às vezes, em grupos de trabalho, câmara técnica. Então, é importante eles também estarem presentes nessas outras instâncias que são discutidos projetos técnicos e outros tipos de contratações. Aqui falando um pouco, então, desse outro momento que a prefeitura acaba participando muito, né? A gente já falou um pouco hoje, a gente tem o nosso plano de recursos hídricos e a gente tem também o nosso PAP. O que é o PAP? Né? O Plano de Aplicação Plurianual. É uma ferramenta, né, onde todo o desembolso dos recursos da cobrança estão planejados, definidos, e eles são aprovados aí pelo comitê, pelo CEIVAP, e a gente executa como a GEVAP. E a gente executa essas ações que são aprovadas pelo comitê, ou através de contratações de empresas, ou de editais de chamamento, que as próprias prefeituras podem ser proponentes, né? Um grande exemplo que a gente sabe na bacia, por exemplo, é o Protratar. E contratação de empresas que acabam beneficiando esses municípios de uma certa forma. Pode passar? Aqui, falando um pouco do nosso histórico. Ao longo dos 20 anos, né, que a gente tem de entidade delegatária, vários formatos foram pensados para a gente ter essa aproximação com os municípios. A gente já viu situações que deram certo, outras que nem tanto. A gente sabe das dificuldades das próprias prefeituras, né, quando questão de corpo técnico, essa questão de mudanças de gestão. Antes a gente tinha um formato que o município conduzia muito sozinho, com a Caixa Econômica, né, que é o nosso agente técnico-financeiro de diversos projetos com recursos do comitê, e os municípios tinham muita dificuldade. A GEVAP até tentou elaborar manuais para os municípios conseguirem seguir com esses manuais como termos de referência para contratar estudos, como o próprio caso aí que ilustra na figura, que é o PMGIS, e a gente viu que os municípios tiveram muita dificuldade. Além disso, as contratações que eram feitas diretamente pela GEVAP, que beneficiavam os municípios, acabavam não tendo tanta participação dos municípios na ponta. Pode passar. A gente teve lá em 2015 também um curso, a ideia era ter um programa de educação ambiental, onde no primeiro momento seriam cursos de elaboração de projetos, que foi aberto para toda a bacia. E no momento a gente teve muitas dificuldades e desafios, então eu trouxe aqui só para a gente entender que no momento lá atrás, no início, a gente tinha 184 municípios e algum município, né, que entregou alguma das partes do projeto foram 21 e depois lá no final a gente conseguiu implementar apenas 4. A gente acabou detectando uma baixa adesão de inscritos, uma dificuldade de transporte quando a gente fala de eventos presenciais, a gente pensando numa bacia tão extensa, a gente vê muita dificuldade dessa locomoção, a desistência de muitos municípios pela falta de entendimento do objetivo daquele curso, o que ele queria com aquele curso, e eu acho que o principal é a falta de incentivo dentro das prefeituras, né, para os gestores municipais se capacitarem. Além da dificuldade em lidar com a gestão de projetos, que a gente sabe que é um assunto bem espinhoso. Então foi uma experiência, e através dessa experiência, pode passar, a gente detectou algumas coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, e aí até o Eduardo vai falar um pouco mais para a gente gente considerou tudo isso no nosso novo plano de educação ambiental do comitê. A gente pode destacar, né, as ideias e de sugestões, como a disponibilização de materiais impressos e digitais em diversas linhas temáticas, então fazer materiais sobre a bacia, a integração de projetos com outros projetos financiados pelo CEIVAP. A gente tem tantos projetos em outras temáticas, e a gente precisa que a educação ambiental e essa capacitação ela esteja atrelada a esses outros estudos, né? Então acho que não adianta a gente falar de Protratar, de mananciais, que são programas do comitê, se a gente não falar junto aí de capacitação e educação ambiental. Após a análise das melhores práticas, desenvolver um projeto único que englobe toda a bacia
pensando a bacia como um todo e envolver os comitês afluentes na mobilização. Isso é muito importante. Quando a gente fala de CEIVAP, o CEIVAP é um comitê de integração de uma área muito extensa. A gente precisa dos comitês afluentes à ponta auxiliar, né? A gente teve a fala anterior aqui do caso do Piabanha, mas é importante realmente que todos os comitês afluentes tenham esse papel junto conosco do CEIVAP, porque nós estamos mais distantes, né? Porque a gente está numa área de atuação bem diferente. Pode passar? E aqui, gente, um pouco do que a gente tem feito hoje, né? O plano, até o PMGIS, por exemplo, nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a gente foi pensando em novos formatos. Esses formatos, a gente tem grupos de acompanhamento dentro das prefeituras, então a gente instigar a prefeitura a participar ativamente da construção do estudo, do plano, porque a gente via que quando a gente conduzia como a GEVAP, o plano das prefeituras, depois chegava lá na frente e o plano não saía do papel. Então a gente não quer isso, a gente não está... o comitê não deliberou recurso para elaboração de um planejamento que não fosse ficar engavetado, né, numa gaveta. Então a ideia é que eles entendam que o plano é deles e através desses grupos formados nas prefeituras, eles entenderam essa missão deles na elaboração desses planos. E a importância também da gente ter uma empresa junto com a gente fazendo esse papel de articulação com os comitês. A gente, como a entidade delegatária, não temos equipe suficiente para ficar no dia a dia, ligando para a prefeitura, fazendo essa interlocução. A gente acaba não conseguindo, não é possível. Então a gente tem uma empresa hoje que faz esse papel, não é só um papel técnico de corrigir produtos, é um papel também de articulação e mobilizar as prefeituras a entenderem a importância daquele planejamento que elas estão construindo. Aí a gente tem nosso outro programa, né, o Programa Mananciais, que também tem essa relação direta aí com as prefeituras. A gente está beneficiando uma microbacia. Quando a gente fala de uma microbacia, ela está dentro de um município. Então é o município entender a importância desse projeto, desse programa, porque ele está sendo beneficiado. Então a gente também tem tentado sempre buscar, mostrar o tanto que isso está sendo importante para aquela municipalidade. Pode passar? Pode passar. Aqui, gente, eu vou falar um pouco rapidamente, né, do nosso Protratar. É um programa que beneficia diversos municípios na bacia. A gente sabe das dificuldades técnicas de muitos municípios e a gente, como a GEVAP, tem buscado sempre dar esse apoio técnico para as prefeituras. A gente sabe que tem muitos municípios na nossa bacia muito pequenos, municípios até de menos de 5.000 habitantes. Então a gente, como a GEVAP, sempre está disposto, né, abertos a auxiliar, e também temos uma empresa que é a gerenciadora do Protratar, que ajuda em toda essa parte dessa interlocução, mobilização e entender onde que o município precisa desse apoio nosso para conseguir sucesso, né? Acho que o nosso objetivo, quando a gente falou hoje, em vários momentos, é ter essa melhoria da qualidade e da quantidade da água. E a gente sabe que o município é onde as coisas acontecem, como a gente até estava falando aqui anteriormente. E aqui, gente, vai ser a minha conclusão, até para passar um pouco depois para o Eduardo. Como a gente foi, vários aprendizados que a gente está tendo, né, nesses últimos anos, como eu falei anteriormente, nos próprios programas que a gente tem, nos programas que a gente já teve, a gente conseguiu construir, né, esse novo plano e programa de educação ambiental do CEIVAP com esse olhar desses aprendizados anteriores e entendendo a importância da gente atrelar o nosso plano de recursos hídricos, as agendas do nosso plano de recursos hídricos, os nossos programas, que são os carros-chefes do CEIVAP hoje, né? Protratar, Mananciais, atrelar esses programas com a nossa educação ambiental, a capacitação do comitê. Então a gente vai chegou nessas ações propostas e aprovadas no nosso PPEA, muito baseada nessa experiência e sempre atrelado aos programas que o comitê já investe. Então é isso que eu tinha para trazer um pouco para vocês aí da experiência da GEVAP nessa relação aí com os municípios.